É isso, galera. Agora é oficial. Luiz Zubeldia é o novo treinador do Fluminense. Treinador assina até o final de dezembro de 2026. Vamos falar aqui nesse vídeo aqui alguns pontos positivos, outros pontos, sabe, que talvez não sejam tão positivos. Vou falar sobre toda a sua comissão técnica. Tem assunto importante falando sobre a arbitragem do próximo domingo, Clássico Vovô, onde o Fluminense tem que vencer de qualquer maneira. E também vamos trazer aqui um assunto sobre o André Rizek, que falou sobre o Fluminense, e eu queria dizer para você que eu concordo com tudo que o André Rizek trouxe na matéria lá no Sport TV, tá bom? Vou chamar a vinheta e tenho um carinho de te convidar para mais um conteúdo especial aqui no nosso canal Meu Tricolor. Sai daí não! Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner. Sempre uma alegria trocar essa ideia com todos vocês. Beleza pura? Tô chegando com mais um vídeo no final dessa noite de quinta-feira e quero te pedir o teu apoio, quero te pedir a tua moral. A gente tá pertinho, tá? No momento que eu tô gravando esse vídeo, faltava 4 amigos para bater 33 mil amigos e amigas aqui no canal Meu Tricolor. Espero que a gente possa já virar essa noite de quinta-feira aí com mais de 33 mil amigos. E cara, pega pela minha mão, vamos juntos até dezembro bater 50 mil no canal, com muita informação, sempre agregando, sabe, informações e notícias para todos vocês do nosso Tricolor. Então, ó, deixa o like, se inscreva no canal, comenta, não deixe de comentar e compartilhe os nossos vídeos e aperta o botão de hypar. Não esquece disso, fortalece demais. O que vocês puderem fazer para fortalecer, eu agradeço de coração. Vambora, sem muita enrolação. Luiz Zubeldia é o novo treinador do Fluminense de forma oficial. Fluminense anunciou de forma oficial nessa quinta-feira. E detalhe, tá? Treinador chega amanhã de manhã, sexta-feira, bem cedinho, no centro de treinamento Carlos Castilho. Fagner, pra quê? Pra dar o primeiro treinamento ao time que ficou aí, né, sem treinador com a saída do Renato Gaúcho. Então, Zubeldia já treina o time do Fluminense amanhã, às 9 horas da manhã, e no sábado faz o último treino, né? Ou seja, 2 treinos. Zubeldia chega com a sua comissão técnica e inicia o trabalho no nosso Fluminense, um trabalho de 1 ano e 3 meses, até o final de 2026. E quero falar para vocês aqui, toda a galera do seu departamento, sabe? Do seu corpo técnico ali. Chega junto com o Zubeldia o Maxi Cubeiras, tá? Auxiliar técnico, Carlos Grueso, também chega o Alejandro Escudeiro e também o preparador físico Lucas Vivas. Esse é o time do Luiz Zubeldia para comandar o nosso Fluminense nessa reta final agora de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil e todo o ano de 2026. Já quero desejar toda a boa-vinda para o nosso técnico novo, que ele possa vir, sabe, com toda a energia dele, fazer com que esses jogadores tenham prazer em jogar bola e em vencer, em honrar a instituição Fluminense Futebol Clube. Só não vou falar o CNPJ do Fluminense como fala de Có e Salteado o Gugu, porque eu não sei o CNPJ do Fluminense. Mas, cara, a gente tem que honrar esse clube, cara. 123 anos de história. E faltou muita coisa na terça-feira passada para os jogadores honrar, sabe? O técnico também honrar o nosso Fluminense. Estava pertinho, sabe? Mas eu ainda falo isso porque ainda tá na cabeça muito forte. Mas vamos lá. Pontos importantes para a gente falar do Zubeldia, Luiz Zubeldia. O porquê que o Fluminense focou no Zubeldia? O Fluminense estava com uma ideia de trazer um técnico que se empenhasse, preste atenção, numa questão muito forte de trabalho. Mas Fagner, não estava sendo assim com o Renato Gaúcho? Tá explicado, né? Tá explicado. Então, um dos pontos que fizeram com que o Fluminense fosse atrás do Luiz Zubeldia, outra coisa importante, tá? O Fluminense não foi atrás de mais outro técnico. Só mirou no Zubeldia, definiu, conversou com todo mundo e ó, bum, vamos fazer a proposta para ele.
Chegaram ali nos detalhes, o Beldia pediu para ajustar algumas coisas, ajustou e falou, vambora, vamos para dentro porque quero treinar o Fluminense e vamos buscar, sabe, o título da Copa do Brasil. Vão buscar o título da Copa do Brasil. Zubeldia vem para ganhar a Copa do Brasil. Vem para poder fazer uma reta final de Campeonato Brasileiro muito top, tá bom? Então, vamos aguardar porque o cara vai se doar, vai se entregar para poder ajudar o nosso Fluminense. E aí, vamos lá. O que pesou pro Fluminense trazer o Zubeldia? O camarada, ele é um estudioso, obcecado pelo jogo. E também ele é um camarada ofensivo. É um cara que busca, sabe, fazer o quê? Fazer as vitórias. E aí, outra coisa que pesou é o seguinte, ó, o trabalho dele, da sua comissão técnica, até a exaustão para desenvolver o melhor do time. O que eu escutei hoje foi o seguinte, a ideia do Zubeldia e da sua comissão técnica é basicamente essa. Eles têm um elenco, que esse elenco é nota 6. Vamos lá, todo mundo... Tô vendo aqui vocês jogando, tô vendo aqui vocês treinando, vou dar pra vocês uma nota 6. Qual é o trabalho dele? O trabalho dele é desenvolver com o melhor. Quem lembra isso? Lembra Diniz. Diniz trabalhava para poder fazer com que os jogadores desenvolvessem o melhor do seu futebol, para que isso fosse, sabe, representado dentro de campo. Então o Zubeldia, ele tem essa característica parecida com o Fernando Diniz. Então, esses foram os pontos cruciais para o Fluminense colocar o nome do Zubeldia em pauta e fazer a proposta para que ele viesse a ser o novo treinador do Fluminense, tá? Outra coisa que me chama muita atenção é que é um cara que, sabe, briga muito para que as coisas aconteçam de forma positivas, vitoriosas dentro do clube que ele defende. A gente vai ver muito esse cara brigando, se empenhando, se entregando pro melhor do Fluminense. Cara, isso é tudo que a gente quer. De verdade, sabe? Claro que às vezes vão acontecer derrotas. Isso faz parte do futebol. Mas se você tem uma pessoa que esteja energizada, buscando o melhor pro teu time, cara, tu não quer isso? Claro que eu quero. Eu quero ver um cara ali, sabe, aguerrido, valente, batalhando, brigando. Porque isso você ganha a torcida. Você chama a torcida para poder estar junto com você. Você quer ver uma coisa? Vou te dar aqui um bom exemplo e tomara que isso aconteça. Vamos imaginar aqui um cenário, tá? Claro que você pode falar, mas imagina o outro cenário. Eu não quero imaginar o outro cenário, mas sei que ele existe. Vou imaginar um cenário aqui com vocês. Final do ano agora. Fluminense arrebenta na reta final do Campeonato Brasileiro e ganha a Copa do Brasil. O que você vai pensar sobre Luiz Zubeldia? Você vai ficar maluco. Meu irmão, esse cara não pode sair do Fluminense. É o que a gente vai pensar. Mas por quê? Porque é um cara que vem para poder se entregar e para ganhar. Então esses foram os pontos positivos da chegada do Luiz Zubeldia. Tem alguns pontos que eu ouvi dizer hoje, nessa quinta-feira, negativo, que circulam sobre o Zubeldia. Ouvi dizer que ele é um técnico defensivo. E na verdade, isso não bate muito com o que o Fluminense pesquisou. Então ele pode ter momentos onde ele trabalha na defensiva, sabe? Mas ele é um cara que... eu tava até vendo que joga no 4-2-4. Basicamente é uma mesma formação do Diniz, ou seja, é um cara que vai pra cima. O 4-2-4 é uma escalação ofensiva. Então, eu acho que tudo tem o seu peso e tem a sua medida. Diante da proposição do jogo, você tem que ter leitura para poder você fazer, para você entender o que você vai fazer durante o jogo. Então, se o jogo tá propício para você ir para cima, massacrar e buscar vitória, vai. Agora, se o jogo, do outro lado também tem um adversário, gente. Se o jogo tá te pedindo alguma outra coisa, então se prepara. Se prepara para poder você talvez segurar um resultado, entendeu? Não é vergonhoso não você se defender para você sair de campo vitorioso. O que vale no final são os 3 pontos. O que não dá para aceitar é uma atitude covarde. Isso não é entrar para ganhar. Atitude covarde, não. E o Zubeldia certamente não tem essa atitude covarde, tá? Então assim, queria estar te passando esses pontos positivos da agora do novo treinador Luiz Zubeldia, treinador do nosso tricolor, do nosso Fluminense. Deixa eu te passar aqui sobre a arbitragem que a CBF já definiu que vai apitar Fluminense e Botafogo no próximo domingo. Ramon Abate Abel vai ser o juiz que vai apitar
esse clássico vovô e o Fluminense precisa vencer. São 8 derrotas seguidas e o Botafogo está sem a sua dupla titular de zaga. Então, o Botafogo tá capenga, a gente precisa entrar em campo e honrar com as nossas cores, entendeu? Nossa raça e vencer o Botafogo. Até porque, vindo dessa eliminação dolorosa, a gente precisa vencer o Botafogo, que é para poder dar uma aliviada. Essa é a grande verdade. E botar um ponto final nessa freguesia. Pelo amor de Deus. Deixa eu te trazer aqui agora uma fala do André Rizek com relação à postura do Fluminense e até mesmo comportamento do treinador Renato Gaúcho. E eu queria trazer um pouquinho aqui também sobre uma situação que envolveu o Martinelli. Como que Renato Gaúcho estava perdido, né? Ele tira o Martinelli no jogo de ida contra o Lanús por pensar que o Martinelli estava cansado, e o Martinelli deu uma entrevista na Zona Mista e falou: eu estava bem. Então a gente já vê que é um treinador que estava sem leitura dentro do Fluminense. Quando ele coloca Lavega e Lescano ainda no primeiro tempo contra o Vitória no Campeonato Brasileiro, na verdade, ele não queria colocar os moleques, porque ele já tinha descartado os moleques. Ele queria que os moleques fossem mal para ele ter razão. Vocês estão vendo? Eu sou o treinador. Só que ele quebrou a cara. Por quê? Porque Lescano entrou relativamente bem, mas depois teve que sair porque o jogador Igor Rabelo foi expulso. Mas o Lavega fez o quê? Lavega jogou muito bem e calou a boca do Renato Gaúcho. Foi um soco no estômago do Renato Gaúcho que ele ficou... O que eu falo agora? O que eu falo agora? Perdeu, pô. O moleque jogou bola. Aí contra o Lanús no jogo da volta, não tava colocando John Kennedy, não colocava Keno, saiu enfiando todo mundo, colocou Riquelme. Então assim, muito perdido, sabe? Se deixou levar pelas críticas da torcida, as redes sociais, e a gente tá aqui para também levar a nossa opinião, porque se tem uma coisa que todo mundo quer, aqui é unanimidade. Todo mundo quer o bem do Fluminense. Ponto. Ponto. Todo mundo quer o bem do Fluminense. Só isso. Só isso. É difícil entender isso? Claro que cada um vai ter a sua opinião. Mas eu não sou técnico. O outro não é técnico. O outro não é técnico. Você é o técnico, você fica na tua convicção e vambora, pô. Mas você tem que ouvir crítica. É ponto final. E aí o André Rizek, cara, ele falou o seguinte: do time do Fluminense e até mesmo de Renato Gaúcho, joga algumas competições de Copa, né, como gente grande, como um time grande, para poder fazer esse papelão e ser eliminado pro Lanús como um time juvenil. Cara, maior verdade. Maior verdade. E ele termina ainda falando, sabe? O Fluminense teria que explicar esse segundo tempo imperdoável para sua torcida. Concordo em número, gênero e grau com o André Rizek. O Fluminense fez um segundo tempo patético. Quando o René perde a bola, cara, não teve ninguém com a capacidade malandra, sabe? Aguerrida. Se fosse um Felipe Melo, ia dar no meio da coluna do cara. No meio da coluna do cara. Ninguém fez a falta. Todo mundo olhando. Que coisa ridícula que foi aquilo. É isso que decepciona. É isso que a gente não quer. É isso que machuca. A gente foi eliminado de um título que estava aqui, ó. Aqui, ó. O título estava aqui na nossa mão praticamente. E aí você joga um segundo tempo daquele ali. Cadê o segundo tempo contra o Bahia? Que foi aguerrido, que foi batalhando. Por que não jogaram contra? Será que queriam derrubar o Renato Gaúcho? Ponto de interrogação. Eis a questão. Só que quando quer derrubar o técnico, sabe quem acaba ficando triste? Quem é prejudicado? A instituição Fluminense e os torcedores. Porque era um título que a gente não tem e a gente estava muito perto de conseguir. Queria finalizar com vocês nessa quinta-feira mais esse conteúdo sobre a chegada do Zubeldia. Desejar toda a sorte para o nosso mais novo treinador. Te agradeço de coração a tua parceria. A gente volta amanhã, nessa sexta-feira, com muito mais informações do nosso Fluminense. Beijo no teu coração, uma ótima noite. Saudações tricolor.